Hoje nós vamos tratar de um assunto bem relevante, principalmente em momentos de divulgação de resultados. O que a gente presencia são variações de resultados trimestrais que, às vezes, o investidor olha, principalmente são comportamento de investidor iniciante, você olha o resultado e você se depara com a situação que uma ação teve uma queda no lucro, ou uma ação triplicou o lucro, e você não tem o devido cuidado de ir lá e averiguar as informações que estão nesse resultado. Recentemente, nós vimos o resultado, a divulgação de um resultado da empresa Irani. O código dela é RANI3. E ali nós presenciamos uma queda muito forte em seu lucro líquido. Então, hoje, nós vamos adentrar nesse resultado, nós vamos desmiuçar para você, trazer informações relevantes, onde você precisa fazer isso quando o ativo está em seu portfólio, ou se é algum ativo que você tem interesse de colocar em seu portfólio, ou você está acompanhando esse ativo, tá bom? Então, nós vamos tentar entender qual é o fato gerador, nós vamos tentar entender sobre os dividendos. Aqui falamos bastante de dividendos, ativo de valor, que é esse o propósito aqui do canal, principalmente, logicamente, que a gente abrange todas as ações que têm fato relevante, algumas ações que são solicitadas por vocês, a gente vem aqui e traz uma análise mais completa para você. Mas hoje, especificamente, eu quero te trazer alguns alertas que eu olho no meu dia a dia e quando eu bato o olho, eu procuro aprofundar, procuro analisar melhor. Para se ter uma ideia, todo o conteúdo que eu trago para você, eu estudo bastante, eu olho bastante, logicamente que pode ficar alguma coisa ali, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente acaba não trazendo tudo, mas as informações principais, primordiais, eu tento trazer para você. Então, eu sou um investidor consciente, se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever aí, deixar seu like, sua curtida, seu comentário. Fique super à vontade, caso tenha algum ativo que você queira que a gente analise, faz uma análise técnica, uma análise quantitativa, qualitativa, sobre resultado, qualquer dúvida, fique super à vontade, ok? Vamos lá, então, compartilhar a tela com você. Olha só, pessoal, nós temos aqui esse comunicado que foi feito dia 30 de abril. Nós temos aqui, Irani registra queda no lucro de 70% no seu resultado trimestral. Então, é especificamente sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. E aqui abaixo nós temos aqui o que a gente gosta bastante, que é os dividendos. O grupo propôs distribuição de 25% de lucro líquido em dividendos, o que corresponde a 0,02 centavos por ação. Aqui é outro fator que é importante. O investidor, quando ele olha 2 centavos, ele imagina que isso é muito pouco, né? Mas o que você precisa olhar é o percentual anual que essa empresa paga. Às vezes tem empresa mais consolidada, principalmente setor de energia, saneamento e outros, paga ali 90% do seu payout, ou 95%, 70%, alguma coisa assim. Então, são empresas mais consolidadas e tem uma previsibilidade de receita já melhor, ela consegue já repassar para o investidor, para você que é sócio, essa distribuição de lucro. No caso da Irani e outras, fica claro quando a empresa distribui menos, você tem alguns sinais de alerta. Ela está lucrando menos, né? E é um claro sinal de alerta de deterioração de fundamentos, ou se ela está retendo 75% desse lucro para reinvestir e ela vai te gerar valor, retorno de outras formas. Por exemplo, o retorno sobre o capital aplicado, ela vai gerar o retorno de capital para você através da valorização da ação, que correlaciona com o lucro que a empresa tem, um lucro líquido. Então, ela vai se correlacionando e vai gerando esse valor para você, recompras de ações e outros meios também. Então, a gente gosta de dividendos, mas a gente não pode ficar ali focado somente nos dividendos. A gente tem que olhar o ativo como um todo, ok? Inclusive, tem situações que o mercado vê com bons olhos, quando a empresa acha necessário reduzir os dividendos um pouco, para que ela possa ajustar, de repente, pagar uma dívida que está tendo uma taxa de juro elevada, e lá na frente, consequentemente, você será muito mais bem remunerado, tendo uma empresa mais saudável em seu portfólio, e ali você vai ver que você vai ter outras fontes de ganho, como, por exemplo, um crescimento de lucro por ação. Então, tudo isso é importante você observar,
no contexto geral, no operacional da empresa, na eficiência operacional que a empresa traz, ok? Então, olha só, eu vou aqui compartilhar a tela com você de novo, para que a gente possa adentrar alguns sinais, algumas informações aqui. Nós temos aqui a cotação da Irani, né? E aqui a gente tem essa linha amarela, que é o lucro líquido. A gente viu esse lucro líquido aqui caindo, né, conforme vocês podem perceber, e a cotação está aqui acima. De todo modo, a gente percebe que essa cotação aqui, ela também deu uma ajustada bem relevante. E provavelmente ela pode cair um pouco mais, a gente vai adicionar alguns indicadores que a gente considera interessante aqui para vocês. Então, eu vou apresentar para você o resultado, né? Nós vamos trazer aqui, vamos desmiuçar esse resultado, e eu vou falar para você de preço teto, eu vou trazer alguma apresentação para você aqui com relação a dividendos e algumas outras observações que a gente considera relevante, ok? Vamos começar aqui, então, da seguinte forma. Vamos pegar aqui, a primeira coisa que não pegar é o seguinte, deixa eu pegar aqui para você, como que ela ganha dinheiro, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, nós temos aqui a Irani Papel e Embalagem S.A., fábrica de papel, cartão de produtos e embalagem no Brasil. Seu principal negócio é transformar fibra de madeira em materiais que as empresas utilizam para embalar, proteger, transportar e exibir mercadorias. Ela vende principalmente para clientes industriais, que necessitam de caixas, embalagens de papelão e outros materiais de embalagem com base em papel, além de produtos, papel utilizado, fabricação e impressão. Aqui a gente consegue entender melhor as suas fontes de receita, segmento de negócio. Então, papel, vamos aqui primeiro nessa função aqui do papel. O papel, ela produz um papel revestido aqui, utilizado como matéria-prima para embalagem e outras aplicações industriais. Quais são seus clientes? Fabricantes de embalagem, clientes industriais que precisam de papel, de caixas e produtos relacionados. Modelo de receita, vende produto de papel diretamente para clientes empresariais, sob contratos de fornecimento e encomendas pontuais. Então, a gente começou a entender aqui como que a empresa ganha dinheiro. Embalagens, nós temos aqui o segundo item, sua segunda fonte de renda. Produz aqui, no caso, produz caixa de papelão, ondulado, folhas e outras embalagens de papel utilizadas para proteger e transportar mercadoria. Clientes, fabricantes de indústrias, de empresas de bens de consumo que necessitam de embalagens personalizadas. Modelo de receita, cobrança por produtos embalados, fabricados de acordo com as especificações do cliente, geralmente por meio de vendas direto, compradores empresariais. Então, nós temos aqui embalagem, papel, embalagem, e agora nós temos aqui silvicultura e fornecimento de madeira. Então, esse aqui é outro braço de receita que a empresa tem, que gerencia florestas, plantas e plantadas e produz madeira ou fibra utilizada como matéria-prima para a sua operação de papel e embalagem. No caso aqui, os principais clientes, principalmente para a própria empresa, sendo que qualquer excedente de madeira ou material relacionados é vendido a compradores industriais externos. Modelo de receita, apoia e produz interna através de fornecimento de fibras de madeira, pode gerar vendas externas de madeira e produtos florestais. Então, aqui nós entendemos como que a empresa funciona, como que a empresa ganha dinheiro. Agora, nós vamos para outra parte aqui que eu preparei para você, um estudo, que ficou bem interessante. Então, agora nós vamos aprofundar aqui, pessoal, especificamente no resultado da empresa. Vamos tentar entender qual foi o fato gerador que ocasionou essa queda no lucro líquido. Então, vamos aqui. Painel executivo. Resumo. Vamos pegar um resumo aqui para vocês. A receita, pessoal, teve aqui uma receita de 409 milhões, teve uma queda de menos 3,1, tá? O EBITDA ajustada, 113 milhões, uma queda de 17%. A margem EBITDA, 27%, ela permanece, uma margem muito boa, rentabilidade sólida, mantida sob forte pressão operacional.
E nós temos aqui o fluxo de caixa, que forte geração de caixa, ela consegue converter o seu lucro líquido, fazendo fluxo de caixa livre, quase 20% do lucro líquido ela consegue converter para fluxo de caixa, então isso é muito bom. Então nós já temos aqui alguns rastros, algumas evidências do fato gerador que fez com que esse lucro líquido deteriorasse. Então, teve interrupções operacionais isoladas, a companhia manteve margens robustas e forte geração de caixa. Então, mesmo ela tendo esses contratempos, ela continuou mantendo suas margens, gerando ali resultado bem interessante, tá? Então, nós temos aqui o fato gerador, isolando as interrupções, né? Nós temos aqui a parada programada, reforma de máquinas 5, concluída com sucesso, antes do previsto, teve essa aqui, mas com isso teve menores volumes e interrupções temporárias do ritmo de produção, que ocasionalmente fez com que o lucro líquido caísse 66%. Teve uma falha técnica rara, problema isolado e não planejado no transformador, tá? Também aqui, custo extraordinário, aumento substancial nos custos de energia devido à falha do transformador. Eles tiveram que contratar energia para continuar organizando, mantendo o seu operacional funcionando ali, né? Então, nós tivemos o risco operacional, foram eventos isolados, a infraestrutura moderna e a rápida resposta mitigaram danos mais amplos. Então, nós poderíamos ter algo mais resiliente aqui, né? Então, a gente tem aqui, pessoal, pontos de impacto do operacional da empresa, foi aqui, no caso, tivemos um EBITDA aqui de menos 6,1 milhões, né? Que foi correlacionada à falha no transformador de energia, parada da máquina 5 aqui, mas assim nós tivemos 113,57 milhões do EBITDA realizado no primeiro trimestre. Com isso, a gente conclui que falhas técnicas no transformador gerou uma penalidade direta e quantificável. Sem este evento, as margens já estariam operando mais próximo da meta estrutural, destacando a saúde intrínseca do negócio. Então, é um fato não recorrente, tá, pessoal? Então, é um fato isolado que logo vai estar resolvendo, com certeza, no próximo resultado será bem melhor. Então, nós temos aqui impactos operacionais temporários, lucro líquido menos 66%, conforme nós estamos analisando aqui. O EBITDA menos 17%, mas nós temos aqui um ROIC de 12,3%, nós temos uma margem de 27%, margem EBITDA, e nós temos um dividendo aqui de 8,1%, tá? Mesmo operando sob severas interrupções técnicas, nossa base de lucratividade supera o custo de capital e garante robusta geração de caixa. Dinâmica de segmento, preço e volume. Então, nós tivemos aqui uma redução no volume, conforme vocês podem perceber aqui. Preço estável em moedas brasileiras, né? Menor em dólar. O segmento mais impactado diretamente pela parada operacional das máquinas foi aqui papel para embalagem, tá, pessoal? E aqui nós temos aqui liquidez e segurança estrutural. Nós temos uma posição de caixa hoje de 760 milhões, uma posição sólida, né? Aqui, dívida 80% longo prazo, nós vamos falar mais sobre essa dívida. As altas taxas de juros no Brasil continuam sendo um desafio macroeconômico, porém, nossa robusta estrutura de capital brinda as operações contra choques de liquidez. Então, é uma empresa bem sólida, tá, pessoal? Uma empresa bem organizada. Disciplina de caixa, alavancagem, e ali a alavancagem é 2,5, que é o teto deles, né? Questão da dívida. Eles têm aqui, a gente consegue perceber a alocação de capital aqui. Dividendo, pagou 169 milhões, pago nos últimos 12 meses, 25% do seu payout. Fizeram recompra de ações também, isso gera valor para você também, investidor. E CAPEX, pico de investimento devido às paradas. Então, tiveram que fazer mais investimento ali, tá? Esse é um dos fatores aqui, pessoal. E aqui eles têm aqui a trajetória de recuperação deles aqui, né? Então, tem lá máquina 5 já operando, fim dos gargalhos técnicos, apenas um efeito residual mínimo do transformador previsto para o segundo
segundo trimestre, né? Resiliência de demanda, setor principalmente, especialmente o mercado de alimentos, blindados contra pressão macroeconômicas, e repasse de preço, ajuste dinâmica, andamento de recompensa, pressões inflacionárias. Então, essa aqui foi basicamente uma apresentação para você com relação a esses efeitos não recorrentes do resultado da Irani. Vamos falar agora, pessoal, dos dividendos e alguns outros dados relevantes que a gente trouxe aqui para você. Eu sempre gosto de trazer esses dados para vocês, que é algo que eu olho e gosto de compartilhar com você. Essa linha azul, nós temos aqui o quê? Os dividendos, e essa outra linha, a linha azul, tem a cotação, e aqui, essa mais clara aqui, é os dividendos. Quando você percebe essa relação favorável, como por exemplo aqui, a gente tem uma cotação abaixo do que os dividendos, consequentemente, nós estamos comprando uma ação com um bom preço e com dividendos futuros mais vantajosos para a gente. O que a gente consegue perceber nesse momento aqui, que de fato essa cotação ela está se ajustando aqui, né? Ela está caindo, mas os dividendos estão aqui embaixo. Então, hoje nós estaríamos comprando dividendos 6,42. Mas, de acordo com esse movimento dessa cotação, a gente percebe que a gente tem algumas oportunidades interessantes. Para se ter uma ideia, a empresa cresceu dividendos 39% nos últimos 5 anos. Então, a gente tem uma empresa pagando dividendos crescente. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Observe sempre essa relação de dividendo e cotação para que você possa pegar a melhor oportunidade. Caso contrário, você acaba pagando muito caro, como foi o caso aqui, a empresa estava ali próximo de R$13, né? Hoje está 8,7. Na gravação desse vídeo, provavelmente teve algum outro movimento, e a gente estava comprando dividendo ali abaixo de 7. Então, observa esses detalhes que são extremamente relevantes. Outros detalhes que a gente trouxe para você é exatamente isso aqui, ó. A taxa de dividendos anual acumulada aqui foi 52 centavos, que a empresa pagou, e ela está pagando um rendimento médio nos últimos 5 anos acima de 6%. Para você que me segue aqui mais tempo, você sabe que a gente gosta de um dividendo mínimo de 6%. Então, ela vem cumprindo isso aí. Então, a gente tem aqui uma trajetória aqui, contração do rendimento. Então, nós tivemos aqui, ela caiu um pouquinho, tá? Esse aqui é o projetado. Provavelmente, a gente vai ter uma atualização nos dividendos, que a gente trouxe aqui para você. Então, ela pagou aqui 52 centavos, o mercado acredita que terá um ajuste desses dividendos aí, pagando 46 centavos anuais de dividendos. Consequentemente, o nosso preço teto ali vai ajustar também, tá, pessoal? Ela está pagando aqui, ela fez uma distribuição ali de 66,82 do índice de distribuição de pagamento, mais segurança, apesar da retração nas projeções, é uma empresa conservadora, ela tem capital, ela retém ali um percentual para que ela possa aplicar no seu modelo de negócio como um todo e, como eu disse para você, te gerar valor de outra forma. Então, nós temos que nos atentar, não ficar focado só nos dividendos. Quando a gente vê essa questão de lucro também, basta a gente fazer o nosso gerenciamento de risco, porque todas as ações que você tem no seu portfólio, em algum momento, ela pode ter esse ajuste aí no seu lucro líquido, ok? Por vários fatores. Então, em resumo aqui com relação aos dividendos, provavelmente nós vamos ter aí, nós tivemos aqui 52% nos últimos 12 meses, vai ter a projeção aqui cai um pouco, a média de 6,32, e a gente tem uma projeção aqui de 5,84. Com relação à recompra, a empresa consegue gerar valor também, gerou aqui 2,3, então você acaba agregando isso aí para você. Ela fez recompra. Dívida, a gente percebeu algo muito interessante aqui, que a gente está percebendo o quê? A gente está percebendo o caixa crescendo mais do que a dívida. Isso é muito, muito bom. Então, a gente consegue perceber que a gente tem uma dívida aqui bruta de quase 2 bi, mas o caixa que vai crescendo junto aqui, a dívida líquida acaba ficando 1,119 bi. Então, com isso, a gente conclui aqui essa situação, que a gente consegue perceber que o débito total deu uma engordada, mas o cofrinho cresceu, que é ali o caixa, né? A dívida bruta subiu 8%, o caixa subiu 26%. Então, isso é um bom sinal, ok? Aqui, quando a gente olha preço teto, a gente tem o preço teto 6,7. Eu vou finalizar daqui a pouquinho ali com o vídeo para você, ali no gráfico.
E está aproximando aqui da média aqui, tá, pessoal? Já chegou, teve um dividendo ali de 1,82, mas nós temos uma média aqui. É importante você olhar o histórico, então o histórico aqui muito resiliente, tá? Então é uma pagadora de dividendos, é uma empresa sólida, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui, a gente percebe que é uma empresa muito sólida, teve alguns momentos ali, mas nesse momento é uma empresa sólida. A gente percebe que ela tem um valor de mercado de 1,9 bi, ela tem um PL de 7,68 e está bem abaixo no seu histórico. Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar para você. Nós temos um caixa interessante, um caixa que vem ficando bem robusto aqui desde 2022 para cá. Tá? O lucro líquido, a gente também vê um lucro líquido, cresceu bastante em 2023, depois ajustou um pouco, mas é uma empresa bem interessante, tá, pessoal? Aqui, quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, no resultado como um todo, a gente percebe que tem essas divergências aqui. Por exemplo, aqui no caso, esse último lucro aqui ficou abaixo da estimativa, teve essa queda, e alguns outros momentos também, mas também temos aqui, quando tem um resultado positivo, ela acabou gerando um resultado muito interessante ali, ok? Vamos dar uma olhada agora, para a gente finalizar esse estudo aqui para vocês, nós vamos olhar o gráfico aqui e alguns indicadores que a gente considera relevante. Aqui, ó. Nós temos um valor intrínseco ali de 11,30, tá? Que é bem interessante, o valor intrínseco aqui de Graham. Nós temos um preço teto de 6,7, a cotação está 7,86. Nós tivemos aqui esse ajuste de preço aqui, né? Conforme vocês podem ver aqui, caiu bastante. E o lucro líquido está aqui embaixo. Nós temos um caixa de 3,65 por ação. Isso é muito bom. E nós temos uma pontuação 9 aqui, tá? De 0 a 10, uma pontuação 9. Então, é uma empresa sólida. Então, para finalizar esse estudo para você, foi um caso, uma situação não recorrente, uma situação isolada que aconteceu, que fez com que esse lucro apresentasse essa queda exponencial. Mas suas margens continuam, a empresa é uma empresa resiliente no seu segmento e é uma empresa queridinha por muitos aí, tem bastante instituições consolidadas que tem ela em seu portfólio e é uma empresa, com certeza, uma empresa de valor. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço sua curtida, seu comentário. Se você precisar que a gente analise qualquer ativo para você, deixa aqui que a gente vai avaliar para você e trazer um estudo completo para você, ok? Um abraço, pessoal.